Vamos imaginar o seguinte. Eu já dei uma aula sobre isso. Existem variáveis que determinam o sucesso de uma ação. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Para você fazer um suco de limão, quais são as variáveis? As variáveis são os itens do suco de limão. Então, o suco de limão, ele é açúcar, né? Vamos colocar aqui o açúcar, mais limão, mais água, mais gelo, certo? E aí o resultado igual a um suco de limão. Esse é o resultado. E aí o que acontece? O que acontece? Acontece que às vezes, para você ter um suco bom, pode ser que o seu suco não seja tão bom porque uma das variáveis aqui ou você não colocou, ou tem demais, enfim, aí você precisa arrumar. Então, por exemplo, às vezes o suco de limão está muito ácido, está faltando açúcar, ou está faltando água. Então, você tem que mexer nessa variável aqui, ó, na água. Ok? Você tem que mexer na água. Ah, meu suco está sem graça, está faltando o quê? Está limão. Tem pouco limão. Ah, meu suco não está doce, então está faltando açúcar. Meu suco não está gelado, então está faltando gelo. Então, para você ter um suco bom, um suco perfeito, você precisa entender qual que é a variável que você precisa mexer. Correto? Bruno, não estou entendendo nada. O que isso tem a ver com a minha campanha? A sua campanha é um conjunto de variáveis. A cidade que você escolhe é uma variável. O anúncio, o criativo, né? Que é o conjunto da imagem. O criativo em si, ele é um conjunto de variáveis. O criativo, ele tem a imagem, ele tem a headline, ele tem o botão, certo? São várias... Só o criativo, ele já tem itens de variáveis. E aí, nós temos outra variável, o orçamento. Vocês já notaram que, por exemplo, se você colocar R$6, se você colocar 10, já não muda? O preço do lead muda, muitas coisas mudam aqui. Se você colocar R$15, vai mudar também. Então, o orçamento é outra variável, certo? O tempo é outra variável. O tempo que você coloca é outra variável. E o seu atendimento aqui, se for Carvalho WhatsApp, né, o atendimento seria outra variável, enfim. Então, existem variáveis aqui. Então, respondendo aí a pergunta do... É Kleber, né? Respondendo a pergunta aí do nosso amigo Kleber, às vezes, uma dessas variáveis ou duas dessas variáveis mudaram. Às vezes é a cidade que você escolhe. Às vezes é o criativo. Às vezes é o orçamento. Por exemplo, o orçamento é uma coisa que vocês devem se preocupar. Inclusive, eu já atualizei sobre orçamento recentemente. Eu falei que R$6 já não é um bom orçamento no momento. Por quê? Porque com R$6 você não consegue ter o mesmo resultado de antes. O Facebook agora entrou muito mais anunciantes, tem muito mais concorrentes do que antes. Então, agora, o ideal é você trabalhar com R$10. Mas isso não é a regra. Isso é uma variável. Então, vocês podem testar aí com outros preços. Testem aí que com R$15, com R$10, é uma outra variável. A cada variável que você... dependendo do seu orçamento, isso vai afetar completamente os seus resultados. Vai afetar, assim como o açúcar, a quantidade de açúcar afeta ali o resultado, que é o seu suco, o seu orçamento vai afetar o seu resultado, que é vendas, certo? Vendas. E aí que tá uma coisa, as coisas mudam o tempo todo. O Facebook muda o tempo todo, o jeito de anunciar muda o tempo todo, então você precisa estar atento às suas variáveis e os testes são contínuos para você analisar o que pode melhorar, o que você precisa fazer. Então, o orçamento é uma dessas variáveis, o tempo que você deixa uma campanha é outra variável, o seu atendimento é outra variável, atendimento é outra variável, ok?
Então, R$ 20 por dia. Estou R$ 20 por dia. Pode ser, esse é um dos pontos. Né? Será que com R$ 20 por dia você está conseguindo leads suficientes ou baratos? Às vezes não é aumentar o orçamento, às vezes é diminuir o orçamento. Ou às vezes é aumentar o orçamento. Às vezes você tem que aumentar para 30. Como é que você vai descobrir isso? Testando. Só vai descobrir isso testando. Aí, como você está testando uma estratégia sua de deixar um dia, aí você precisa testar. Então, se com 20 não está dando mais, você precisa testar. Com 30, com 40, 50, ou com menos, ou com 15, 10. Só vai descobrir testando. Entendeu? Mas a verdade é que não dá para fazer tráfego do mesmo jeito de antes. As coisas mudam. Tem alguns princípios de análise de métricas que eu estou mantendo por enquanto, mas se eu perceber que eles não são válidos, eu vou mudar. Se eles não continuarem funcionando, eu vou ter que mudar o ensino para vocês, porque as coisas mudam, né? Quem acompanha Pedro Sobral aqui, uma coisa que ele bate muito na tecla é isso. O tráfego está mudando o tempo todo. Então, se você continuar fazendo tráfego se você continuar fazendo tráfego do mesmo jeito de 2 meses atrás, você já está ficando para trás, porque as coisas estão mudando. Por exemplo, R$ 6, muitos afiliados já perceberam que com R$ 6 já não dá para ter o mesmo resultado de antes. Então, os afiliados agora estão testando com R$ 8. Eu já vi muito afiliado agora testando com 8, porque com 6 já não tem o mesmo resultado. Né? Criativo. Vocês podem perceber que nas minhas primeiras aulas eu ensinava um tipo de imagem, mas tem outros afiliados usando imagens diferentes, porque eles perceberam que as imagens diferentes estão dando mais resultado. A headline, o botão, são coisas que você muda. A cidade é uma coisa que muda o tempo todo, né? Às vezes você anuncia para São Paulo, tá caro, e o Kleber está anunciando para São Paulo, tá dando certo. Olha só, para muitos afiliados, São Paulo não dá certo. Então, às vezes, as variáveis que ele mexeu aqui resultou num bom resultado em vendas. Só que agora, o que acontece? O tempo mudou e o orçamento, por exemplo, talvez não seja uma variável que você precisa mudar. E assim por diante. Então, para o seu suco ficar bom, você precisa ver o que está faltando. Qual é o problema? Será que é açúcar, é limão, é água, é gelo? Você descobre primeiro, você testa primeiro, e aí você vai testando. Peraí, eu vou colocar mais limão para ver se o suco melhora. Opa, não melhorou, ficou mais ácido. Então, eu vou voltar a quantidade de limão que eu tinha antes e vou melhorar o açúcar. Opa, deu uma melhorada. Agora eu vou colocar um pouquinho de água. Opa, melhorou de novo. Então, a mesma coisa aqui. Existem variáveis que alteram o resultado de vocês, que são as vendas. Então, vocês precisam ficar atentos o tempo todo. Como melhorar essas variáveis aí. Ok?